Você acredita que as cataratas do Niágara são apenas um espetáculo da natureza? Enquanto milhões de turistas olham para o topo, o verdadeiro segredo está escondido onde ninguém pode ver, nas profundezas da rocha. Recentemente, uma descoberta chocante revelou uma vasta rede de túneis abandonados, cidades subterrâneas de ferro e máquinas colossais que foram apagadas da memória pública por mais de um século. Neste vídeo do Mundo Restrito, vamos mergulhar no submundo proibido do Niágara, de experimentos de Nikola Tesla a passagens secretas que conectam dois países. Você vai descobrir por que o governo selou essas entradas e o que pesquisadores encontraram ao reabri-las em 2018. Prepare-se, porque a realidade abaixo do solo é muito mais assustadora do que o rugido das águas. O poder oculto sob as quedas. Há mais de um século, as cataratas do Niágara já eram um dos marcos naturais mais reconhecidos da Terra. As pessoas viajavam longas distâncias apenas para ver a água mergulhar na borda e sentir o chão tremer sob seus pés. Mas, mesmo naquela época, algumas pessoas não olhavam para as quedas apenas pela beleza, elas olhavam para o poder. A força pura do rio era impossível de ignorar, e para um grupo crescente de engenheiros, investidores e planejadores industriais, parecia uma oportunidade esperando para ser reivindicada. Na superfície, os visitantes viam caos e movimento. A água corria sem pausa, atingindo a rocha com força implacável. Abaixo dessa superfície, no entanto, uma forma diferente de pensar estava tomando forma. Engenheiros começaram a fazer perguntas difíceis. Quanta energia estava sendo desperdiçada a cada segundo? Como essa força poderia ser controlada? Mais importante, para onde ela poderia ser direcionada? Essas perguntas não levaram inicialmente para cima, em direção a torres ou máquinas. Elas levaram para baixo, para dentro da própria rocha. De acordo com relatórios antigos e recordações posteriores, trabalhadores locais e colonos começaram a notar sinais estranhos perto das margens do rio. Pequenas trincheiras apareceram onde a água antes fluía livremente. Canais estreitos foram cortados na pedra e, em seguida, rapidamente cobertos ou escondidos da vista. Alguns moradores locais afirmaram que essas obras iniciais nunca foram destinadas a serem vistas pelo público. Eram práticas, silenciosas e deliberadas. De acordo com relatos locais, pessoas que viviam nas proximidades relataram ouvir o som de ferramentas batendo na rocha tarde da noite, muito depois de o trabalho visível ter parado. Os ruídos foram descritos como impactos surdos e repetidos, ecoando debaixo do solo. Na época, ninguém falava abertamente sobre túneis, mas boatos circulavam entre os trabalhadores de que a água estava sendo guiada abaixo da superfície. Os esforços iniciais para aproveitar a cachoeira foram cautelosos. Não havia estruturas massivas ainda, nem grandes planos revelados ao público. Em vez disso, pequenos condutos foram esculpidos na rocha para testar como a água poderia ser redirecionada. Esses primeiros canais eram rasos e de alcance limitado, mas provaram algo crítico. O rio poderia ser controlado. Uma vez que essa percepção se consolidou, o medo e a empolgação cresceram lado a lado. Alguns se preocupavam com o que a interferência em uma força natural tão poderosa poderia causar. Outros viam lucro e progresso logo abaixo de seus pés. Com o passar dos anos, essas mudanças modestas começaram a se somar. A terra ao redor das cataratas do Niágara não mudou de uma vez. Ela mudou lenta e deliberadamente. Abaixo de fábricas, caminhos e terrenos abertos, a rocha estava sendo cortada pedaço por pedaço. De acordo com alguns relatórios, os trabalhadores muitas vezes não sabiam o propósito total do que estavam cavando. Eles seguiam instruções, cortavam pedras e seguiam em frente, sem saber que estavam contribuindo para algo muito maior. No entanto, esses esforços iniciais não avançaram sem resistência. De acordo com relatórios posteriores e relatos locais não verificados, muitas das pequenas obras subterrâneas enfrentaram limites sérios. A pressão da água era difícil de prever e alguns canais iniciais inundaram logo após serem cortados. Em outros casos, seções de rocha enfraqueceram ou se deslocaram, forçando os trabalhadores a selar passagens e abandoná-las. Sem ferramentas avançadas ou um plano claro de longo prazo, esses primeiros experimentos desaceleraram. Eles não desapareceram, mas ficaram em silêncio. Enquanto exploradores e colonos europeus continuaram
continuavam mapeando a região e documentando suas características. Seus registros capturaram tanto o medo inspirado pelas quedas e o crescente interesse em seu potencial. Esses registros logo guiariam o primeiro. Tentativas sérias de transformar o Niágara em um motor industrial, empurrando a atividade humana ainda mais abaixo da superfície e preparando o terreno para tudo o que se seguiu. A descoberta europeia. Quando os exploradores europeus chegaram pela primeira vez às cataratas do Niágara, não estavam pensando em indústria. Eles estavam tentando entender o que estavam vendo. Em 1678, o explorador francês Padre Louis Hennepin publicou uma das primeiras descrições escritas das quedas. Ele as descreveu como violentas, avassaladoras e difíceis de compreender. Seu relato focava na escala e na força. A água não apenas caía, ela colidia com tal intensidade que ele acreditava que não poderia ser igualada em nenhum outro lugar do mundo. Por muitas décadas após esse primeiro relato, as cataratas do Niágara permaneceram quase intocadas. Pequenos assentamentos se formaram nas proximidades, mas eram cautelosos. O rio era respeitado e temido. As primeiras comunidades em ambos os lados da fronteira dependiam da pesca, do comércio e de pequenos esforços agrícolas. As quedas eram admiradas à distância. As pessoas sabiam que o rio era poderoso, mas ainda não sabiam como usar esse poder de forma segura ou consistente. No século XVIII, essa atitude começou a mudar. À medida que as populações cresciam e as indústrias se expandiam em outros lugares, os colonos começaram a experimentar moinhos mecânicos. Esses primeiros moinhos não dependiam de sistemas subterrâneos. Eles usavam canais de água visíveis e desvios rasos que redirecionavam parte do fluxo do rio. Calhas de madeira e canais abertos levavam a água para rodas d'água simples. Essas estruturas eram fáceis de construir e de reparar, mas eram limitadas. Elas não podiam sustentar grandes operações e eram vulneráveis a danos. À medida que a demanda aumentava, os proprietários de moinhos pressionavam por soluções mais confiáveis. Alguns operadores começaram a cortar passagens curtas na rocha para alimentar a água diretamente nos poços das rodas. Esses primeiros túneis eram rudimentares. Os trabalhadores usavam ferramentas manuais e trabalhavam em espaços confinados, com pouco espaço para ficar de pé. As camadas de rocha eram irregulares e o progresso era lento. Ainda assim, essas passagens permitiam um melhor controle da velocidade e direção da água. Essas primeiras obras subterrâneas não faziam parte de um plano unificado. Foram construídas por necessidade e não por design. Um moinho adicionava um túnel curto, depois outro estendia uma passagem um pouco mais longe. De acordo com alguns relatórios, os proprietários de moinhos raramente compartilhavam planos, o que levou a uma rede dispersa de espaços subterrâneos desconectados. O objetivo era simples: manter a água em movimento e as máquinas funcionando. Apesar de sua natureza bruta, essas passagens marcaram uma mudança importante. Elas mostraram que a construção subterrânea era possível e útil. Os trabalhadores aprenderam como a rocha se comportava quando cortada. Eles aprenderam onde a água se acumulava e onde ela surgia com força. No início do século XIX, ficou claro que esses túneis improvisados não poderiam sustentar o crescente apetite industrial ao redor das quedas. As demandas de produção estavam aumentando e os métodos existentes estavam esticados ao limite. Essa percepção impulsionou engenheiros e planejadores a pensar maior, levando diretamente à era dos canais hidráulicos e sistemas subterrâneos estruturados que logo remodelariam toda a região. Rede de túneis industriais. No início da década de 1850, as cataratas do Niágara não eram mais vistas como um lugar para pequenos experimentos. A indústria exigia escala, controle e confiabilidade. Essa pressão levou ao primeiro grande projeto de engenharia subterrânea abaixo da cidade. Em 1853, a Falls Hydraulic Power and Manufacturing Company começou a abrir um canal hidráulico projetado para entregar água diretamente às fábricas. Isso não era um experimento, era um compromisso de remodelar o próprio solo. A construção avançou lenta e cuidadosamente. As equipes trabalharam ano após ano, cortando terra e pedra com ferramentas limitadas. O canal foi concluído em 1861 e mudou tudo. A água do rio era agora guiada para um canal controlado que alimentava um distrito industrial em crescimento. A partir do canal principal, túneis menores foram esculpidos para levar água aos poços das rodas sob as fábricas. Esses túneis eram estreitos e baixos, muitas vezes com
com apenas 2,5 a 3,5 metros de altura, mas eram medidos com precisão para manter um fluxo constante. Os trabalhadores dependiam de ferramentas manuais e das primeiras pólvoras de detonação para moldar essas passagens. Cinzéis eram martelados na rocha dura por horas a fio. Pequenas cargas eram colocadas com cuidado, pois força excessiva poderia colapsar um túnel ou inundá-lo instantaneamente. Engenheiros prestavam muita atenção à inclinação e ao ângulo. Se o gradiente estivesse errado, a água poderia surgir rápido demais ou parar completamente. Cada corte importava e os erros eram perigosos. Comportas manuais foram instaladas ao longo do sistema para controlar o volume de água. Os operadores ajustavam essas comportas à mão, abrindo ou fechando o fluxo com base na demanda dentro dos moinhos. Isso permitia que várias fábricas extraíssem energia do mesmo canal sem sobrecarregar o sistema. De acordo com registros históricos, esse nível de controle era considerado avançado para a época. Ele permitia que as máquinas funcionassem de forma mais suave e por mais horas. À medida que mais fábricas eram construídas, túneis adicionais eram adicionados. Essas passagens não existiam isoladamente. Elas começaram a se conectar sob edifícios adjacentes, formando as primeiras redes subterrâneas. De acordo com inspeções posteriores, alguns trabalhadores se moviam entre os locais pelo subsolo em vez de pelo nível da rua. O que começou como simples rotas de água tornou-se lentamente uma camada oculta sob a cidade. As condições no subsolo eram severas e assustadoras. De acordo com relatórios, os desabamentos eram uma ameaça constante. Vazamentos de água poderiam transformar um túnel em uma armadilha mortal em questão de minutos. Os trabalhadores labutavam na escuridão com má circulação de ar e pouco aviso se algo desse errado. Apesar dos riscos, a construção continuou porque a demanda por energia era implacável. Esses túneis tornaram-se a força vital das primeiras indústrias de Niágara. Fábricas de papel dependiam do movimento constante. Indústrias químicas exigiam energia consistente para manter os processos estáveis. Negócios inteiros surgiam e desapareciam com base na água que se movia através de canais invisíveis abaixo de seus pisos. Poucos visitantes sabiam que, enquanto estavam na superfície, um sistema industrial estava funcionando abaixo deles. No final do século XIX, no entanto, os limites começaram a aparecer. A energia hidráulica mecânica só podia ir até certo ponto. Engenheiros começaram a procurar uma maneira de converter a força de Niágara em algo mais flexível. Essa busca levaria a construção subterrânea a uma escala inteiramente nova, preparando o cenário para a próxima transformação. Os túneis de energia profunda. No final do século XIX, as cataratas do Niágara estavam no centro de uma disputa global sobre o futuro da energia. Thomas Edison promovia sistemas de corrente contínua que funcionavam em curtas distâncias. Nikola Tesla e George Westinghouse defendiam a corrente alternada, que poderia viajar muito além da fonte de energia. O debate era intenso e reputações estavam em jogo. As cataratas do Niágara tornaram-se o lugar onde a disputa seria resolvida em pedra e rocha. A corrente alternada precisava de mais do que geradores e fios. Precisava de um controle massivo sobre o movimento da água em uma escala nunca antes tentada. Os engenheiros escolheram Niágara porque seu fluxo constante oferecia uma confiabilidade inigualável. O que se seguiu não foi apenas a construção de uma usina de energia, mas a escavação de alguns dos maiores túneis subterrâneos já tentados na época. A usina Adams número 1 exigia um túnel de descarga diferente de tudo o que já havia sido construído sob as quedas. Este túnel foi projetado para levar a água usada para longe das turbinas e de volta ao rio sem perturbar a superfície. As equipes esculpiram profundamente no desfiladeiro, cortando uma passagem de aproximadamente 5,5 a 6 metros de altura. A forma foi cuidadosamente escolhida. O perfil curvo, em forma de ferradura, permitia que a água se movesse suavemente enquanto mantinha a rocha circundante estável sob pressão. A escavação era lenta e perigosa. Os trabalhadores removiam a rocha manualmente e com explosões controladas. De acordo com relatórios do período, cargas mal calculadas poderiam rachar a pedra ao redor ou causar vazamentos repentinos. Suportes de madeira eram instalados conforme o trabalho avançava, mantendo as paredes no lugar até que revestimentos permanentes
permanentes pudessem ser adicionados. Tijolos e pedras eram usados nas seções mais fracas, onde o risco de colapso era maior. Cada metro avançado trazia o medo de inundação ou desabamento. Uma vez concluído, o túnel transportava volumes enormes de água. Dezenas de milhares de galões passavam por ele a cada segundo, invisíveis ao público. Na superfície, a usina parecia ordenada e calma. Abaixo dela, a água corria por um espaço confinado com uma força tremenda. Alguns engenheiros teriam se preocupado com o estresse a longo prazo nas paredes do túnel, embora o sistema tenha continuado a operar com sucesso. O momento da prova veio em 16 de novembro de 1896. A eletricidade gerada em Niágara chegou a Buffalo, a mais de 40 quilômetros de distância. Foi um choque para o mundo. A corrente alternada havia vencido. Fábricas se iluminaram, luzes de rua acenderam e a ideia de energia centralizada tornou-se real. Abaixo de tudo isso, o túnel permanecia escondido, fazendo seu trabalho silenciosamente. De acordo com alguns relatos posteriores, o sucesso da usina Adams mudou a forma como os engenheiros pensavam sobre a construção subterrânea. Os túneis não eram mais recursos secundários, tornaram-se artérias essenciais em um sistema elétrico crescente. Niágara não estava mais apenas moldando a indústria, estava moldando cidades muito além de sua borda. No entanto, essa transformação não parou na fronteira que corta diretamente o rio e as próprias quedas. Niágara é compartilhada entre dois países e cada grande desvio de água de um lado afeta o outro. À medida que a geração de energia se expandia na margem americana, engenheiros e autoridades canadenses observavam de perto, cientes de que o fluxo do rio não poderia ser dado como garantido. De acordo com registros históricos, essa percepção levou o Canadá a planejar seus próprios sistemas subterrâneos para garantir o acesso à mesma água. Esses projetos levariam os túneis a profundidades maiores e larguras maiores sob as quedas, expandindo silenciosamente a rede oculta de maneiras que poucas pessoas na superfície jamais notaram. Expansão canadense. No início do século XX, o Canadá reconheceu que controlar o fluxo de água do rio Niágara foi crucial para o seu próprio crescimento industrial. A Ontario Power Company iniciou um grande projeto em 1904, construindo uma usina hidrelétrica próxima a Horseshoe Falls. Isso não foi uma tarefa menor. O plano dependia de uma vasta rede subterrânea de túneis que canalizariam a água para turbinas muito abaixo da superfície. Ao contrário dos túneis americanos menores, esses condutos canadenses foram construídos pensando tanto na escala quanto na permanência. Engenheiros coordenaram múltiplos pontos de escavação para acelerar o trabalho. As equipes cavaram a partir de poços de acesso ao longo das linhas de túneis propostas, enquanto simultaneamente começavam nos portais de captação na borda do rio. De acordo com relatórios, isso exigiu um planejamento cuidadoso para evitar colapsos e garantir que o fluxo de água pudesse ser gerenciado com precisão. Cada seção do túnel tinha que atender a especificações exatas para manter um gradiente constante e evitar inundações. A geologia local apresentava tanto vantagens quanto obstáculos. Camadas superiores de dolomita forneciam suporte natural forte para túneis largos. Abaixo delas, estratos mais macios eram propensos a deslocamentos e erosão. Para combater isso, os engenheiros reforçaram áreas vulneráveis com revestimentos de tijolo e concreto. Esses reforços foram aplicados meticulosamente, uma camada de cada vez, para garantir que os túneis pudessem suportar a força tremenda da água que se movia através deles. O túnel principal estendia-se por mais de 600 metros de comprimento. Ramificações laterais alimentavam 15 tubos de sucção de turbinas abaixo da casa de força. Com portas de aço instaladas nos pontos de captação, permitiam que os operadores controlassem o fluxo de água, regulando a pressão e garantindo que as turbinas funcionassem na velocidade ideal. De acordo com alguns relatórios, os túneis eram capazes de mover dezenas de milhares de pés cúbicos de água por segundo sem interrupção. A construção dependia fortemente do trabalho humano. Trabalhadores imigrantes, incluindo italianos, poloneses e húngaros, suportavam longos turnos apenas com lanternas para iluminação. Eles usavam ferramentas manuais para perfurar, cinzelar e moldar a rocha. Algumas seções foram detonadas com explosivos primitivos, exigindo um tempo preciso para evitar colapsos perigosos. O trabalho era exaustivo, fisicamente exigente e perigoso. No entanto, os túneis tomaram forma firmemente abaixo da superfície. Uma vez operacionais, esses túneis forneceram energia não apenas para a casa de força, mas também para fábricas, sistemas de bonde
pontes e redes elétricas em todo o sul de Ontário. A rede permitiu que o Canadá competisse com o lado americano, fornecendo eletricidade confiável para uma região em rápida industrialização. Apesar da escala e sofisticação do projeto, o meio do século XX trouxe desafios. Novas regulamentações, controle centralizado da água e obras públicas maiores acabaram reduzindo a necessidade desses túneis construídos privadamente. Com o tempo, porções foram abandonadas, preenchidas ou enterradas sob edifícios modernos. Hoje, muito dessa engenharia inicial permanece escondida, uma camada esquecida sob a cidade que poucos veem. Esse desaparecimento silencioso preparou o cenário para a próxima fase da história subterrânea de Niágara, onde túneis ainda maiores e mais complexos surgiriam antes de enfrentar o declínio. À medida que o século XX avançava, o mundo acima das cataratas do Niágara mudou drasticamente e a paisagem subterrânea seguiu o exemplo. Moinhos e fábricas que antes dependiam da energia hidráulica mudaram gradualmente para a eletricidade, tornando obsoletos os túneis e condutos cuidadosamente esculpidos abaixo da superfície. Canais de descarga e poços de rodas que antes rugiam com o fluxo de dezenas de milhares de galões por segundo silenciaram. Alguns túneis entupiram com detritos, outros colapsaram parcialmente e, em certas áreas, engenheiros os preencheram deliberadamente com entulho para estabilizar as fundações. Na superfície, novas ruas, armazéns e complexos industriais surgiram, mascarando qualquer vestígio do submundo oculto. Para o observador casual, o chão era sólido e comum. Abaixo dele, no entanto, um império industrial inteiro jazia congelado no tempo. Por décadas, ninguém se aventurou nesses túneis. Os pontos de acesso foram selados, inundados e perigosos. Rumores circulavam entre os moradores locais sobre câmaras subterrâneas, passagens perdidas e ecos estranhos que ecoavam pela noite. Sussurros de salas escondidas, máquinas colapsadas e ferramentas esquecidas alimentavam uma mistura de medo e fascínio. Alguns afirmavam ter vislumbrado sombras se movendo através de fendas no desfiladeiro, embora ninguém pudesse confirmar o que havia por baixo. A rede tornou-se tema de lendas urbanas, histórias passadas cautelosamente de uma geração de trabalhadores para a próxima. Então, em 2018, uma equipe de engenheiros e arqueólogos iniciou um levantamento sob as ruas e lotes industriais perto dos lados americano e canadense das quedas. Eles esperavam localizar alguns remanescentes de antigos condutos e possivelmente confirmar mapas de túneis conhecidos. O que encontraram, no entanto, os chocou. Enterrados sob décadas de entulho e sedimentos, surgiram seções anteriormente desconhecidas da rede de túneis. Turbinas enferrujadas, tubulações abandonadas e maquinário pesado congelado no lugar por décadas jaziam espalhados pelas câmaras. De acordo com relatórios, alguns equipamentos datavam de quase um século, oferecendo à equipe uma janela sem precedentes para a escala e sofisticação da engenharia hidrelétrica inicial. O tamanho colossal de algumas câmaras deixou os pesquisadores sem palavras. Em várias seções, os arcos revestidos de tijolos erguiam-se bem acima de suas cabeças, enquanto outras passagens eram estreitas, mal largas o suficiente para uma única pessoa rastejar. A descoberta revelou que a rede era muito mais interconectada do que qualquer um imaginava. Os túneis estendiam-se sob os lados americano e canadense, ligando várias estações de energia históricas e instalações industriais. A água que outrora movia moinhos e turbinas fluía através de múltiplos níveis, controlada com comportas, canais e gradientes projetados com precisão notável. Evidências de desastres passados, colapsos estruturais e trabalhos de manutenção ainda eram visíveis, congelados no tempo, oferecendo pistas sobre o enorme esforço necessário para domar as quedas. Mesmo os engenheiros mais experientes não conseguiam compreender a extensão do que havia abaixo. Os túneis estendiam-se por milhares de metros, uma treliça invisível que transportou energia por toda a região enquanto permanecia inteiramente oculta do mundo acima. Os pesquisadores descreveram uma mistura de admiração e descrença. Caminhando pelos corredores esquecidos, podiam sentir o peso da história pressionando as paredes e tetos de rocha, e o silêncio nas câmaras era quase ensurdecedor em comparação com o rugido das quedas acima. Se você gostou de assistir a este vídeo, clique no botão de curtir e se inscreva neste canal.